Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Estamos gravando a primeira live de outubro, né? Que é de perguntas e respostas. Que eu escolhi um tema assim, né? Nem um tema, né? Eu abri para quem trouxer as perguntas aqui. Porque, sendo brutalmente honesto, eu tô de folga agora. Então eu falei, cara, eu não vou na minha folga, na minha semana de mini férias, preparar conteúdo, preparar algo muito elaborado. Então vou deixar aberto pro povo trazer e a gente bater assim, um papo do que vocês quiserem perguntar, tá? Lembrando que o podcast tá tanto no YouTube quanto também no Spotify, tá no Anchor, tá em quase todas as plataformas de podcast e ele é gravado através do Instagram e do IGTV. Então você pode escolher a plataforma que você preferir ouvir a gente. Enquanto as perguntas não chegam, eu vou começar aqui a tagarelar sobre a vida de escritor, como vai, né, essa vida. Eu terminei de escrever recentemente o próximo livro, que vai ser Pesadelos através do Espelho. É um horror psicológico que eu pensei que seria um livro tranquilo de escrever, mas tivemos a pandemia, tivemos a quarentena e nada foi tranquilo nesse meio tempo. Então eu tô agora tirando uma folga, mas o livro vai ser publicado com certeza ano que vem, tá? E eu não tenho ainda... Quando eu tiver detalhes, eu dou. Eu sou uma pessoa que eu não fico esperando pra dar detalhes, tá? E eu sempre falo tudo o que acontece, tipo, em tempo real, praticamente. Então, quando eu tiver, tipo, uma data, quando eu começar a poder anunciar, eu vou falar logo, assim, de cara, tá? A Jaqueline F. Silva comentou aqui, quero muito esse livro. Fico imensamente honrado, de coração. Eu tenho esse livro aqui, inclusive, tá? Eu cheguei a folhear seu livro, mas eu não tive tempo ainda de começar a ler. Mas ele tá na fila, e com certeza até porque eu tô interessado. A Jaqueline F. Silva é autora de sci-fi, e é um gênero que eu tô interessado em conhecer mais. Então, com certeza, o livro dela vai ser um dos primeiros que eu vou explorar nesse gênero diferente. Enfim, mas eu realmente não posso ainda, porque eu não tenho essa informação ainda. Se eu tivesse, falaria, tá? Sobre quando que vai ser lançado, quando, quanto, como, não sei. Eu, sinceramente, comentem aqui no chat o que vocês estão achando dessa quarentena em relação à literatura, em relação a livros, porque a gente não tem mais eventos presenciais de literatura. Eu, Bernardo, sinto muita falta de eventos, todo tipo de evento nerd, evento literário, evento medieval. Eu gosto, sabe, de estar nesses eventos, tanto como fã, mas também como autor, tá? Mas a gente está tendo alguns eventos online, tá? Eu, inclusive, vou participar de um bate-papo sobre livros de terror, sobre literatura de terror. Vai ser no final do mês de outubro agora, tá? Fui convidado, felizmente, pela Café com Leitura, a Ana Cláudia, e a gente está tendo muito evento online, que é muito irado. Mas eu, Bernardo, me questiono particularmente, poxa, como deve ser lançar um livro em quarentena? Teve gente lançando livro esse ano, eu acho que fez certo. Se eu, Bernardo, estivesse lançando o meu primeiro livro e a quarentena começasse, eu acho que eu ia lançar mesmo em quarentena, particularmente, né? A Ana do Café acabou de entrar, acabei de falar dela, acabei de falar da Ana e ela entrou aqui na live. Ana, fala pra gente aqui, me relembra como que é a data e vai ser em qual perfil aquele evento literário, que a gente tem um painel, que a gente vai ter uma live também sobre livros de terror. Comenta aqui embaixo para eu dizer certinho o dia, a hora e as páginas que vão estar aparecendo, por favor. Enfim, então eu particularmente, eu hoje, Bernardo de hoje, com 2 livros publicados, não iria me animar sinceramente em lançar um livro novo em época de quarentena. Mas se eu estivesse lançando a minha carreira literária e chegasse a quarentena, né, em 2020, eu teria lançado mesmo assim. Eu teria feito meu livro na quarentena e tal.
teria possivelmente focado mais em livro digital e menos em livro físico, né? Mas comenta aqui embaixo vocês estão comprando livros, vocês estão acompanhando os autores, vocês estão acompanhando os eventos digitais, né? Deixa aqui o comentário de vocês sobre como que tá essa dinâmica de vocês com livros e com leitura e com escrita em tempos de quarentena. A Café com Leitura falou aqui, o evento vai ser Bookflix, então pode pesquisar esse nome que você vai encontrar mais detalhes sobre o evento. Ana, se você puder botar as datas também, eu repito aqui pro povo também acompanhar, tá bom? Enfim, então a Midzi Wizzy falou, estou comprando muitos livros, RS. Cara, eu te invejo, né? Eu já tenho bastante livros não estou agora comprando livros, né? Mas a Midzi falou aqui, lendo devagar, mas lendo. Mas, uma dúvida, Midzi Wizzy, você está comprando livro novos? Livros que já estão na sua lista há muito tempo? Teve algum livro que foi lançado recentemente que você comprou? Né? Você está focando nos livros que você já queria ler desde antes de quarentena? Ou você tem visto algum lançamento nesse período? Que vou ler aqui os comentários do pessoal. Café com Leitura. Bate-papo de terror vai ser no YouTube no dia 31 do 10 às 21 horas. Ela acabou de fazer um post sobre isso no feed dela. Então, confere lá, pessoal. Café _ leitura. Confere lá que vai ser muito irado esse evento. A Jacqueline disse, estou comprando bastante físico. Os eventos não vi muitos, mas ando lendo. Eu tenho lido bastante também, sinceramente. Minha leitura melhorou em tempos de quarentena. Quer dizer, né? Depois que minha vida ficou um caos, agora que eu tô, né, com a rotina um pouquinho mais esclarecida, eu tô agora conseguindo ler com um ritmo melhor, né? Com um ritmo mais frequente. Café com Leitura, falando aqui. Estou investindo nesse momento em romances da Pendragon. Curiosidades propositais. Olha, fico honrado, né? E a Pendragon tá com muito livro bom e continua lançando muito livro bom, tá? Nesse exato momento ainda estamos em promoção na Pendragon. A propósito, tá? Quem quiser comprar agora um livro da Pendragon, a promoção iria até o final de setembro, mas foi estendida. Então tem ainda mais uma semana ainda de promoção. Então, quem estiver interessado em comprar livros muito bons, com um preço muito acessível, confere também o site da Pendragon. Midzi Wizzy. Peguei alguns lançamentos de financiamento coletivo, livros que entraram na minha lista e também livros que vi e me interessei, aproveitando descontos dos sites. Cara, eu sou totalmente a favor disso, né? Da gente se esforçar para pegar os melhores preços possíveis sempre, né? Sempre... Às vezes, não é o melhor preço, mas a melhor oferta. Eu sou a favor disso. A gente tem que ver uma oferta que vale a pena. Não necessariamente o preço, às vezes o barato sai caro, a gente sabe disso. Um produto que é barato demais nem sempre é um produto bom também, né? Eu desconfio quando eu vejo um desconto muito alto em alguma coisa. Eu sou desses. Mas eu avalio muito as ofertas que estão. A Midzi Wizzy comentou nos crowdfundings e financiamentos coletivos. E, cara, crowdfunding, financiamento coletivo, são ofertas boas. Você consegue comprar um preço acessível, consegue pegar brindes interessantes, tá? Eu tô percebendo, inclusive, acho que esse mês eu recebo já o crowdfunding do Tormenta 20, que eu participei, e vou ganhar brinde à beça, por um preço muito bom. Paguei caro pra caramba. Mas, em comparação, tudo que eu consumi, tudo que eu garanti pra mim, foi muito bom mesmo. Até porque a Jambô tá entregando mais do que havia prometido de início, o que pra mim só me reforça assim, quanto que eu admiro o trabalho deles. Então, inclusive essa é uma das dicas, tá? O crowdfunding é muito bom para encontrar boas ofertas. Aqui, deixa eu ver aqui os comentários. Jaqueline F. Silva. Pendragon é perfeito, eu concordo. Café com Leitura. Tô mexendo aqui na minha câmera. Café com Leitura. Estendeu até dia 7, né?
Se não me engano, sim, uma semana a mais. Agora o dia exato eu não sei, mas sim. Primeira semana de outubro tá valendo ainda. Café com leitura. Vi alguns para comprar, inclusive Isolda, que você me indicou. Isolda é excelente. Amigo nosso aqui do Rio também. O autor também é carioca. É um romance com sci-fi, muito bom. É romance romântico, né? Que a gente fala. Quando eu digo romance, eu quero dizer isso. Romance romântico. Ju Frota, sorte sua. A minha tá péssima, falando sobre ritmo de leitura. A quarentena é louca. Tô com um psicológico totalmente afetado. Cara, sendo brutalmente honesto, eu também. Eu tô bem tenso nesse tempo de quarentena. Eu andei muito estressado. Tanto que eu tô me dando essa semana de folga. Eu não deveria me dar semana de folga, mas eu cheguei a um ponto que eu falei, cara, eu preciso de alguma noção de férias desse ano, né? Que é muito trabalho que eu tô fazendo. Eu faço muita coisa. É livro, é vida, né? É filha, é ajudar a filha na escola também. É o Instagram, é o YouTube, né? É o desafio 360 dias de escrita, é a lista de e-mails, né? É o curso que eu lancei nesse meio tempo, eu lancei um curso esse ano também, então é muito conteúdo também, então não estava mais aguentando, então também essa folga é para isso, é totalmente para descansar o corpo e a mente que eu tô precisando, mas a gente foca na prioridade e vai calibrando, né, para o maquinário funcionar como um todo. Café com leitura. Em horror, lerei só horror. Boa, né? Fizeram aqui uma pergunta, finalmente a primeira pergunta da live, apesar de não ser uma pergunta sobre escrita criativa e mercado editorial. O Vitor Rodrigues JVR, vai deixar a barba crescer de novo? Sim, eu vou. Eu não decidi ainda qual vai ser o formato da barba ainda, se eu vou deixar barbão de lenhador, se eu vou deixar barbicha, se eu vou deixar só o bigode, quem sabe, uma costeleta. Eu não decidi ainda qual vai ser o formato da barba, mas sim, eu não vou ficar com a cara pelada. Não sou fã. Eu tenho um ditado, né? Da onde eu venho, nós temos um nome para pessoas sem barba, que é mulheres. Então, eu particularmente tendo a deixar algum nível de barba, né? Nunca fico 5. Até, por exemplo, eu passei o Presto Barba, né, na cara recentemente. Quando eu mantinha minha barba mais ou menos grande, né, eu não passava Gillette, não passava Presto Barba, eu só passava a máquina só para parar só. Né? Então eu passo Gillette tipo uma vez por ano, 2, 3 por ano, tinha um tempão. Eu tinha passado Gillette na cara. Eu fiz a barba no passado, fiz na quarentena, quando a quarentena, e agora de novo. E não vou mais passar o Presto Barba de novo o resto do ano. Mas não decidi ainda qual vai ser o estilo da barba. Lembrando que quem tiver pergunta para fazer, pode fazer qualquer pergunta a qualquer momento. Pergunta. A Jaqueline mandou aqui a pergunta. Aqui, a Jaqueline mandou a pergunta. Como saber quando a descrição de cenas está boa ou quando é apenas encher linguiça? Cara, encher linguiça é você botar informações que não são interessantes, tá? Que não vão acrescentar em nada na narrativa. Eu falei recentemente de um capítulo do Tolkien que eu achei, sinceramente, é o 4º capítulo do primeiro livro do Senhor dos Anéis, né? A Sociedade do Anel. E eu achei que é um capítulo que tem, assim, mais do Condado, mais dos Hobbits, mais do Cavaleiro Negro e mais do mesmo, tá? Ele não avança em relação ao que a gente já sabe sobre os personagens, sobre o mundo e sobre o enredo. E aí eu achei esse capítulo inteiro como um todo uma enorme encheção de linguiça. Descrição de cena, eu acredito que tem que estar sendo prazeroso de ler e tem que estar acrescentando algo, tá? Tem cenas do Tolkien que são, sendo brutalmente honesto, muito desnecessárias, mas são boas de ler, né? Ler sobre os hobbits, subindo colina, descendo colina, passando pelo rio,
e discutindo e parando debaixo de uma árvore para dormir naquela árvore. Esse tipo de descrição excessiva do Tolkien eu gosto de ler, né? Porque ele narra muito bem, ele descreve muito bem. Até esse ponto eu tava achando mega legal, tá? Então pensa nisso, né? Mas se eu já li sobre colina, sobre estrada, sobre a árvore, sobre o rio, se eu já li disso e eu tô lendo isso de novo, aí eu fico tipo, pô, cara, já saquei, eu Bernardo, sei lá, eu não ficaria assim o dia inteiro andando assim no mato, né? Eu achei legal no primeiro momento, mas eu precisaria de mais conteúdo do que isso, particularmente para manter meu interesse em alguma coisa. Então, o que eu acho pra você avaliar, pensa nisso, tipo, a cena geralmente, ela passa o clima do que tá acontecendo, então, por exemplo, o personagem entrou numa casa, né, uma casa abandonada, mas qual que é a sensação que ele tem nessa casa abandonada? É uma sensação de desolação, né, de que de repente a casa foi abandonada porque aquela cidade está em guerra e a família foi embora correndo, então essa casa abandonada tem um ar meio lúgubre, meio deprimente, né, de uma família que perdeu seu lar, né? Ou então a casa que está abandonada há 100 anos ou mais e tem tipo teia de aranha e tem uma lenda de que tem um fantasma ali dentro e todo o ar, né, em vez de ser esse ar de desolação de uma família que perdeu seu lar, é um tom de ameaça, de uma casa mal assombrada, de uma casa hostil, que ela é hostil agora, que se eu ficar aqui dentro, né, eu posso sofrer consequências ruins. Por exemplo, então você vê, a casa pode ser a mesma, uma casa abandonada, mas a descrição vai dar outra ambientação nesse lugar. E aí isso é relevante, isso é interessante de ler, por exemplo, tá? Então pensa nisso, você tá passando, o que eu acho que uma cena tem que passar. Tem que passar o clima de uma história, acho válido uma cena que ela não avança a história, mas ela dá esse clima, esse gosto, sabe? Dá essa atmosfera, tá? Eu acho interessante quando a cena acontece algo, quando acontece um debate que move a história, acontece um combate, né? Uma discussão, ou um combate, ou uma descoberta, né? Nesse lugar encontrar uma pista nova, né? A história avançou nisso. E também questão de desenvolvimento de personagem e de mundo, né? No caso, se sei lá, nessa casa foi a primeira vez que algum herói morreu na história, né? Ou então que algum herói descobriu algo do passado dele e isso leva ele a confessar um crime dele do passado para os colegas dele, por exemplo, tá? Esse tipo de cena também aprofunda no personagem. Enfim, então pensa nesses. A minha dica pensa sempre nos 3 baluartes da narrativa: personagens, cenário e enredo. Ou você se aprofunda ou você expande. Ou você traz, ou você avança, né, no caso. Ou você dá algo de novo em um desses 3 baluartes, ou você entra em mais detalhes do que já existe em Unicidade. Ou algo muda no personagem, ou o leitor conhece ele mais a fundo, ou o cenário muda também, aconteceu um fato histórico que mudou, né? Ou você aprofunda a um fato que já aconteceu, né? E enredo é a mesma coisa, ou você avança no enredo, ou você de repente apresenta por exemplo, uma história de uma guerra, né? Você conhece a guerra por um ponto de vista, mas aí você encontra um novo personagem que conta o outro lado da guerra. Então tá mostrando a mesma história, que é guerra, só que sobre o outro ponto de vista, por exemplo. Então isso, enquanto isso estiver interessante, beleza, tá? Agora, se você não tá nem avançando e nem se aprofundando em nada disso, aí eu acho que isso é de linguiça. Pensa nisso. O Vitor Rodrigues fica a pergunta: qual é a melhor forma de começar uma história ou capítulo de uma forma que o leitor fica preso na história? Essa pergunta é muito abrangente, porque depende da história. Uma história de aventura, de terror, de ficção científica, uma história de romance, né? É um romance de época, por exemplo, uma história hot, né?
depende muito do gênero, tá? Mas a minha dica é focar no personagem. Apresente um personagem interessante. Porque a gente se apega a uma história por causa dos personagens, isso é bem óbvio, tá? E a gente se apega ao mundo também pelos personagens. Então muitas vezes a pessoa tenta começar explicando que mundo é esse. É um mundo novo e vou te explicar esse mundo novo. E sinceramente, é difícil você cativar o interesse do leitor dando uma explicação muito abrangente, sabe? De um mundo que ele não conhece, que ele não está conhecendo agora. Esse tipo de informação tende a ser mais interessante ser passada a longo prazo, a um pouco mais a cada capítulo, tá? Eu acredito que, na minha opinião, o mais importante é começar com personagem, tá? Então, escolhe ou o personagem principal da história, o protagonista, ou o vilão, talvez, um antagonista, ou então escolhe alguém que é importante na história, tipo o mentor do protagonista, por exemplo, né? O pai ou a mãe do protagonista, alguém importante, alguém relevante para a história. Pega um personagem e foca nele. Eu acho que essa é uma dica que acho que funciona para qualquer gênero. Seja você autor de fantasia, de sci-fi, de terror, de romance romântico, de hot, o que seja, tá? Livro infantil também, etc. Uma coisa que eu acho que sempre é importante em todos os gêneros é personagem. Então pensa em trazer uma apresentação interessante desse personagem novo. Se for o primeiro capítulo, né? Todo mundo é novo, obviamente. Café com Leitura fez uma pergunta. Gosto muito da forma como você cria seus personagens. Que dicas você teria para dar sobre isso? Cara, a minha dica assim, de ouro lembre-se de fazer personagens que pareçam ser de carne e osso e não de tinta e papel. O seu leitor tem que se convencer de que essa pessoa existiria. Essa pessoa é alguém que poderia existir equivalente a ela no mundo real. Então, quando a gente vê até mesmo que seja um vampiro, né, ou um elfo, ou um dragão, tá? Mas quando a gente vê, por exemplo, quando a gente vê o elfo Elrond, né, que tem milhares de anos no Senhor dos Anéis, o discurso dele, muitas vezes, é preocupado com o povo dele, com o reino dele, tá? É preocupado com o legado, né, do mundo, e etc. A gente consegue ver isso no nosso mundo real. A gente consegue ver um pai preocupado com o filho, né? Um pai já em idade avançada preocupado com o filho que agora está entrando na fase adulta, sabe? A gente consegue ver uma pessoa preocupada com o seu país, né? A gente poderia ver um rei ou um presidente, né? Primeiro-ministro, que seja. A gente conseguiria ver uma figura dessas com um discurso similar ao Elrond, por exemplo. Então é nesse ponto que a gente se identifica com ele. Tá? A gente vê e fala, cara, esse regente, ele poderia existir alguém equivalente a ele no mundo real, com a diferença que o Elrond vive milhares de anos. Quando ele fala da guerra, por exemplo, a Guerra do Anel, que ele estava lá, acho que 5 mil anos no passado, se não me falha a memória, a gente pode ver... Hoje existem pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então a gente consegue relacionar isso, sabe? E até mesmo o Bilbo e o Frodo, né, que são hobbits, e eles, tipo, o Bilbo, ele tá comemorando 111 anos de aniversário no primeiro capítulo do Senhor dos Anéis. E é como se ele tivesse, assim, comparando o mundo real, como se ele fosse um cara, tipo, quarentão, só que conservado. Alguém com quarentão que parece ter nem 30, sabe? Ou então alguém com até mesmo com uns 50 anos de idade já, mas com aparência de 30 ou menos. Essa que é a descrição do Hobbit. Então a gente consegue abstrair, tá, o fato de que ele é baixinho e tem um pé peludo e mora na toca. A gente assimila isso tudo, a gente meio que abstrai isso enquanto tá lendo. E o sentimento que a gente tem é que o Bilbo é uma pessoa que deveria ser já um ancião, mas ele se manteve conservado de uma maneira que não faz sentido para aquele mundo, tá? Isso a gente entende. E isso a gente vê no mundo real. E quando a gente vê os hobbits focando, e os hobbits com superstições,
né, e os hobbits meio incomodados com o Bilbo sendo um cara meio excêntrico, a gente vê isso também no nosso mundo real. A gente vê pessoas, vizinhos, né, fazendo fofoquinha, vizinhos sendo suspiciosos. A gente tem isso também, né? Então, esse é o ponto que a gente realmente se conecta com os personagens e com o mundo, quando eles são relacionáveis, quando eles são de carne e osso. Então, quando você criar um personagem, também pensa nisso também, cara. Não, hoje em dia, né, principalmente, eu não vejo fazendo sucesso personagens que são assim tão idealizados, tão superficiais mesmo, fica superficial, sabe, tão perfeitinhos, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, os filmes de heróis da Marvel, por exemplo, né, que são muito famosos hoje em dia, o povo adora o Homem de Ferro, que é um dos mais falíveis de todos, né? O Homem de Ferro que é um cara totalmente imperfeito, é um cara arrogante, é um cara teimoso, é um cara que ele comete erros, né? Tanto que muitos problemas que eles lidam são problemas que ele criou e depois ele resolve, né? As pessoas tiveram mais dificuldade de se conectar até com o Thor e com o Capitão América, porque eles nem eram muito idealizados, sabe? O modo do Thor de falar é um modo estilo Shakespeare, né? Eles escrevem os quadrinhos propositalmente com um tipo de fala muito típica do Shakespeare, tá? É proposital para dar esse som mais clássico ao Thor. A inspiração da fala que deram a ele nos quadrinhos se baseou, né, na literatura shakespeariana. E o Capitão América era o cara mais, né, ideal da honra e da bondade, benevolência, etc. E agora percebe o seguinte, quando que esses dois começaram a fazer sucesso mesmo, né? O Capitão América começou a fazer sucesso no segundo filme dele, né? O primeiro filme dele teve um sucesso assim, mais ou menos, né? No filme dos Vingadores, comentaram que ele estava ainda um pouquinho apagado, mas ainda assim não estava assim, marcando presença. E quando os irmãos Russo trouxeram o segundo filme do Capitão América, qual foi a tática deles? Eles mantiveram o Capitão América idealizado, mas botaram ele em contraste com o mundo real. Então o filme debate com questões do mundo real. Até que ponto a espionagem é uma questão de segurança nacional, até que ponto proteger um povo pode se tornar tirania, né? E ele é um cara idealista, ele abomina qualquer tipo de tirania. Então botar o Capitão América em contraste com o mundo real fez os fãs começarem a realmente gostar dele, tá? E começou assim a destacar ele como uma presença forte no universo Marvel, tá? E ele foi mais popular. O Thor foi ainda mais difícil. O Thor, as pessoas gostavam do Thor, mas não dos filmes do Thor. O segundo filme do Thor é tido como um dos piores, né, de todos os filmes da Marvel. O segundo filme dos Vingadores também é tido como um filme que não deu muito certo. Os fãs acabaram gostando muito no longo prazo. Eu lembro que quando lançou o filme, muita gente elogiou, mas depois teve muita gente que não falava porcaria. E o Thor tava lá, né, meio, né, e aí, o que fazer com o Thor? E no terceiro filme dele, foi quando ele ficou mais humano. E aí tem comentaram, tá muito comédia, tá fazendo piadinha, né? Mas o lance dele ter meio que se contagiado, né, com os mortais e ter pegado esse jeitão dos mortais. E ele começou a ficar também mais malandrinho, assim, porque... por exemplo, ele vira pro Hulk e fala, não, eu gosto de você, Hulk, eu não gosto do Bruce Banner. Bruce Banner é todo ciências, eu gosto de você, Hulk. E quando tá o Bruce Banner, ele fala pro Bruce Banner, não, eu gosto de você, Bruce, eu não gosto do Hulk. Hulk é tudo esmaga, você que é um cara legal. Então, pô, né, tu vê o Thor sendo, tipo, duas caras, né, brother? Ele fala uma coisa cara no outra, cara no outro. Ele tá, tipo, e o jeito dele de falar tá diferente. E isso foi uma coisa que até o ator pediu, né? O ator, ele queria dar essa atuação. Então o ator também começou a se sentir mais à vontade de interpretar o Thor desse jeito. E deu certo, o filme foi um baita de um sucesso, tá? Então você percebe isso. Foi quando as pessoas gostaram de cada um desses heróis que eu citei, justamente quando eles se sentiram, se relacionaram de alguma forma, tá? Sentiram que eles eram humanos. Enquanto eles eram mais do que humanos, eles não tinham tanto carisma. Quando mostrou que eles não eram perfeitos e que eles, apesar de serem idealizados em algum nível, eles ainda eram seres humanos, aí sim começou. Os fãs começaram a gostar mais dos filmes, consequentemente dos personagens.
Seguindo aqui, vamos lá. Ju Frota falou: eu gosto de mitologia, mas o Thor da Marvel eu detesto. O Thor da mitologia, ele seria quase que um vilão do Thor da Marvel, né? Porque o Thor da mitologia era o Viking, né? Era o saqueador, era o conquistador, era o cara que resolvia muita coisa, né? Na base da guerra, né? E eu acho que é bastante fascinante o Thor mitológico também. Mas Thor da Marvel e Thor... Então, por exemplo, a relação do Thor e do Loki nos quadrinhos, né, que eles se odeiam e o Loki é um ser do mal. Mano, mitologia tipo, não só nórdica, tá? Mas mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia iorubá. Cara, essas mitologias que são antes do cristianismo, né? Elas são assim, elas nem entram nesse debate de bem e mal, sabe? Esse debate de bem e mal é um debate cristão. E a gente tende a implementar esse debate, né, essa filosofia em tudo. Mas quando a gente fala, os titãs gregos, eles eram maus? Não, cara, eles eram titãs, e é isso, sabe? Os gigantes nórdicos eram do mal, cara, eles eram os inimigos, né? Não necessariamente bons ou maus, eles eram os outros, é isso que eles eram, sabe? E... enfim, isso é uma outra forma de encarar, sabe? Encarar não só, né, a religião, mas encarar também um modo de viver, sabe? Se a gente for pensar no modo de viver da época medieval para antes, né? Lá pro século XV para antes, né? Cara, era uma época de matar ou morrer, sabe? Era uma época que ninguém questionava porque alguém saqueava o outro. Saqueava o que precisava, sabe? Por que os vikings saqueavam? Porque eles viviam no gelo. Os vikings chegaram na Europa porque... Ó, pensa comigo, cara. Os vikings, eles saquearam, né, aquela parte ali da Europa, lá pra cima, né? E, tipo assim, aquela parte da Europa, aquele pedaço que eles saqueavam, eu já acho ruim. Porque é uma parte que já acho frio, já é uma parte que eu já acho infértil, eu que sou brasileiro, né? Nasci e cresci num país tropical, aquilo lá, sabe, pra mim é um bagulho mega infértil. Mas pra eles, aquilo era muito melhor do que eles viam antes. Então você imagina como era ruim. A mitologia viking, a mitologia nórdica, a morte tá muito ligada ao gelo. A imagem da morte tá ligada à imagem de gelo. A gente tem essa visão, né, de gelo com mortos-vivos que a gente vê em várias histórias, vários Game of Thrones, né? Os mortos vêm do norte, gelado. Também o Warcraft, que tem Nortúndria, com a legião, com o flagelo, né? Não flagelo, o flagelo. O flagelo dos mortos-vivos. Essa imagética de ligar mortos-vivos e morte no geral à neve vem da cultura viking, porque o gelo, o inverno, a neve matava pra caramba. Então assim, eles não tinham medo de morrer em guerra, porque, mano, é melhor você arriscar viver, arriscar morrer ou viver num saque e prosperar depois, do que ficar no gelo e morrer de qualquer forma, sabe? De maneira muito mais dolorosa, muito mais lenta. Então eles ligavam muito a imagem do inverno e do gelo à morte. Quando eles saquearam a Europa e pegaram aquele pedaço de terra para eles acharam aquele cantinho lá, que eu acho ruim, eu, Bernardo, né? Mas para eles era 1000 vezes melhor do que eles tinham antes, tá? E outra coisa, eles não tinham um fanatismo religioso como muitas vezes a gente vê tendo por aí, sabe? Não tinha essa coisa do viking, o Thor, Odin. Eles tinham a cultura deles, mas muitos acordos de paz entre a igreja e os vikings era basicamente o seguinte: você se converte para o cristianismo e a gente reconhece você como o senhor dessas terras. E a gente para de guerrear. Pode ser? E muitos vikings se converteram ao cristianismo assim, mega de boa. Porque, tipo, cara, peraí, então quer dizer que eu posso parar de arriscar a minha vida? Eu posso parar de guerrear em troca de me converter para uma religião? Sabe, pra eles isso fazia sentido. Eles queriam viver, gente, né? A gente tem essa imagem de tudo é vida ou morte, tudo as pessoas vão correndo para morrer. A história real não é assim, tá? Nem o código samurai do seppuku, harakiri, né? A tradição dos samurais de se matar, que a gente pensa, o samurai perdeu a honra, ele se mata. Outra mentira, outra balela que não é... Oi, filha, pode entrar. Que não acontecia, falando aqui sobre escrita e comentando um pouquinho de história real. Dá um beijo aqui.
Ai, gente, beijinho, tchau. E aí, fecha a porta, vamos lá. Fecha a porta, amigo. Então, eu dizendo, isso do samurai se matar por causa da honra, historicamente, tem poucos registros históricos disso acontecer. Acontecia em questões muito, muito raras, tá? Não é assim, né? O samurai também era perdoado pelo shogun. O samurai, muitas vezes, mudava de shogun. O samurai traía o próprio shogun e passava a servir a outros shoguns. Isso também acontecia no Japão feudal, tá? Então, mano, a gente tem essa imagem, né, de tudo é 880. O mundo real não é assim. O mundo real as pessoas querem viver, tá? Então, é importante a gente diferenciar. Nem tudo é o bem e o mal, nem tudo é vida e a morte. Mitsubishi comentou aqui que a M.R. Wolf perguntou se seria uma boa usar personagem para explicar a história do mundo. Eu prefiro ter... É preciso ter os dois. Eu prefiro um equilíbrio entre os dois. Às vezes, você pode... o personagem, ele leu num livro. Ele parafraseia o livro, tá? Outra hora é alguém explicando a outro personagem. Eu gosto dos dois. Eu acho que o ideal é ter um equilíbrio, tá? Porque não ficar só explicando na teoria, que vira infodump, né? Vira uma redação sobre o seu mundo dentro do livro, não é legal, tá? Mas um pequeno parágrafo mais específico, mais técnico, eu acho que é de boa, tá? Um parágrafo assim, não páginas, mas um parágrafo de vez em quando. E também explicações mais informais, mais compreensíveis para o público, mais usando a linguagem do público. Tem um ponto que o Daniel explica para Raquel do Filhos do Éden. Ele explica o multiverso, ele pega ketchup e mostarda e mistura num prato e fala, aqui é o nosso mundo, aqui é outra dimensão, e ele começa a explicar para ela, assim, ilustrando para ela num prato, numa lanchonete. Então essa cena é muito interessante para o leitor, junto da Raquel, né, entender como é que funciona esse universo, nessas dimensões do Eduardo Spohr. Por exemplo, ficou bem interessante. Então eu sou a favor de um equilíbrio entre tanto explicações mais técnicas, mais formais, né, ou então mais informais entre os personagens. C.S. Barbosa. O que podemos tirar de bom com a mitologia de Howard, autor do Conan, para nossas histórias? Cara, a mitologia do Conan é muito abrangente, né? Ele tem reinos interessantes, ele tem a história é interessante, a história do mundo é interessante, as culturas são interessantes, tem personagens interessantes. A única coisa que eu vejo no Conan é que eu acho que hoje em dia, pensando na literatura de hoje, nos leitores de hoje, o Howard, ele escrevia para homens, tá? Há quem diga que tem debate se o Howard é machista, se o Conan é machista, né? E os defensores dele dizem que Conan não é machista, Conan é para macho. O que eu fico atento, né, é não só a questão, né, do papel da mulher nas histórias. Acho importante a gente revisar isso, né? Como eu falei, Howard escrevia em Pulp Fiction, que era um meio que quem consumia eram os homens. Então ele não tinha que se preocupar com o público a não ser esse, tá? Mas hoje em dia a gente escreve para homens e para mulheres, a gente escreve para caucasianos, para afrodescendentes, para asiáticos, etc. Então a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção nesses detalhes. Uma coisa que o Rocha fazia muito, o que era muito feito e continua sendo muito feito na literatura fantástica, principalmente, é botar assim, os reinos civilizados, os reinos do bem, essa galera aqui, caucasiana, estilo Europa. E aí, geralmente, quando entra pra uma magética mais africana, mais savana, mais pessoas com a pele negra, entra uma coisa assim, das tribos, dos selvagens, dos canibais, sabe? Uma coisa mega selvagem no sentido pejorativo da coisa. E quando entra na parte mais asiática, mais exótica, mais misteriosa, já vai pra uma parte assim do veneno, da traição, daquele mago do mal, sabe? Aquela coisa da aventura no bairro perdido, né? Que o pessoal tá em Chinatown, uma Chinatown totalmente mística e doida, né? Mas a aventura do bairro perdido é o exemplo, assim, mais galhofas que a gente tem desse tipo de magética, mas que pode
facilmente virar uma coisa, sinceramente, racista. Então, esse é um ponto que eu já acho que a gente tem que ficar atento em relação a esse tipo de inspiração. E nós vemos isso até hoje. Exemplo disso é o George R. R. Martin. No Game of Thrones, né, os 7 reinos, eles são mais civilizados. Né? Eles estão em guerra entre si, eles traem uns aos outros, mas eles têm essa cultura que a gente assimila melhor. Os outros lugares do mundo, você vê que são bem exóticos, são bem diferentes. E às vezes ele cai nessa coisa do... Ah, não, lá ele é canibal. Lá eles usam venenos para matar uns aos outros. Ele cai um pouquinho nisso também, de vez em quando. Eu acho que é importante a gente ficar atento a isso. AMR, você vai continuar fazendo aqueles vídeos para criar panteão divino? Se você quiser, eu faço. Fala mais. Comenta aqui embaixo que tipo de conteúdo você quer que eu faça. No último vídeo que eu fiz sobre aula prática lá no canal, eu mostrei a criação de uma divindade e de um artefato, e teve um outro vídeo também anterior a esse que eu criei uma divindade para o universo de ficção científica. Tem um vídeo sobre divindade de um universo de ficção científica e tem outro vídeo que é de fantasia com uma divindade e um artefato. E eu deixei a pergunta, né? Vocês querem mais conteúdo como esse? Que tipo de conteúdo você acha mais interessante trazer aqui? Comenta a MR, Angel. Eu sei seu nome. É estranho falar MR, eu sinto que eu não tô falando com você, porque eu te chamo de Angel na vida pessoal. Deixa um comentário lá no vídeo e me diz o que você acha mais interessante que eu produza. Que aí lá eu vou ver, lá eu vou registrar. Aqui eu vou acabar esquecendo que eu me conheço, tá bom? Deixa lá o que você acha mais interessante, mas posso fazer. Leti Mirelli. Acho muito massa os autores que escrevem cada mundinho de cada personagem delicadamente de uma história só. Dá um trabalho fenomenal, mas é muito legal mesmo. Café com leitura. O que você teria a nos falar sobre verossimilhança na escrita? Cara, já falei isso bastante já, mas a dica de ouro cara, não deixa ficar esdrúxulo, tá? Não deixa ficar algo absurdo. Se você consegue... Exemplo, já que eu falei de super-heróis, você consegue ver, por exemplo, o Wolverine levando a facada no estômago e sobrevivendo, porque ele tem fator de cura. Se você vê isso acontecendo com o Ciclope, que tá ali do lado do Wolverine, você já não consegue aceitar que ele levou a facada na barriga e não morreu. Porque, a princípio, o corpo dele é um corpo de um ser humano. Tá? Se a faca entrou, ela deveria matar. Né? No caso do Super-Homem, a faca nem entra nele, por exemplo. E você consegue aceitar que a faca não entra na barriga do Super-Homem. Você consegue aceitar que o Batman é tão habilidoso que ele evita todas as facas que são miradas nele, por exemplo. Tá? Mas você não consegue aceitar que a faca entrou, perfurou e ele viveu. Aí que entra a verossimilhança, tá? Então cuidado para não ficar esdrúxulo. Você consegue aceitar uma coisa, mas tem que ser explicado. Se falasse, por exemplo, olha, todo mutante tem fator de cura. Todo mutante é resistente. O Wolverine, ele é mais do que todo mundo. Mas todo mundo é resistente. Aí você aceitaria uma facada no Ciclope e ele não morrer. Em qualquer um, né? Ciclope, Jean Grey, Anjo, Fera, todo mundo, tá? A partir do momento que isso não é explicado, a gente entende que o Ciclope e o Batman, por exemplo, o corpo deles funciona como uma pessoa forte, uma pessoa atlética, mas uma pessoa. Nesse caso, você não aceita que a faca entre na barriga dele, tá? Você precisa justificar isso e é um tipo de acordo que acontece, isso é dito. O leitor e o espectador e o jogador, todo mundo faz um acordo. Eu aceito abstrair a realidade nesses campos aqui, tá? Então eu aceito que o Super-Homem voa. Eu aceito que o Super-Homem é prova de bala. Eu não aceito que a Lois Lane não reconhece ele, olhando ele cara a cara e não saiba que ele é o Clark Kent. Esses são os pontos que pegam, tá? Ju Frota. Eu tive dificuldade de contextualizar uma história ou personagem, tipo uma sociedade onde a honra está acima da vida ou o prazer momentâneo. Exemplo, contrastes culturais na narrativa. Cara, isso é interessante de se fazer. Eu nunca tive assim, dificuldade, tá? Geralmente,
isso fica interessante quando você mostra o contraste das coisas, tá? É interessante que se explique e é interessante que alguém estranhe. A dica assim, para apresentar uma cultura diferente, né, uma cultura própria, é que você é alguém que esteja ainda se acostumando. Então, por exemplo, no Game of Thrones, de novo, né, no primeiro episódio da série, o Ned Stark vai executar um criminoso e ele chama o filho dele pra ver. Então, na cabeça do Ned Stark, cara, esse é o mundo que a gente vive. A gente vive num mundo em que criminosos são executados e ele cumpriu a pena dele é a morte, eu tenho que matar ele e o meu filho tem que ver isso. Essa é a realidade que eles vivem, tá? E aí você vê, né, no caso Game of Thrones foi uma criança, então eles têm ali, ele tem criança, tem jovens e tem adultos e tem anciões, e aí você vê a perspectiva de cada um deles. Então a questão de apresentar, de contextualizar histórias e personagens é isso, é você trazer esses contrastes, ok? Então, geralmente são através de pessoas de idades diferentes, né? Então alguém está aprendendo, o outro está ensinando, ou até em questão também de nacionalidades diferentes, né? Outro exemplo disso é quando chega aquele Martel, esqueci o nome dele agora, acho que é no terceiro livro que ele aparece, na quarta temporada eu acho, mas que a gente não conhecia ainda os Martel, é assim que se pronuncia mesmo ou eu estou confundindo? O pessoal lá do sul, né, do deserto do Game of Thrones. E quando ele chega, aquele cara é bissexual, por exemplo. Mas isso eles deixam bem claro, né? Ele é bissexual. Ele trata nobres e plebeus iguais. Ele é a amante dele, a consorte dele, né? A esposa dele, não sei, eu nem lembro o que ela é, né? Mas ela era uma plebeia e ele casou com ela mesmo assim, tá? Mas eles deixam isso bem claro. Isso é coisa deles, daquele povo de lá. É diferente. E aí a gente conhece isso através desse contraste, tá? Então, a dica é essa. Sempre traz um contraste. Ou de pessoas diferentes, né? De lugares diferentes. Ou de idades diferentes. Ou algo que você invente na hora. Pode ser, pensando em fantasia, né? Medieval. Se tiver um guerreiro, se tiver um mago, se tiver um ladrão, se tiver um clérigo, cada um deles pode conhecer um pouco mais de uma área diferente do mundo. O guerreiro pode conhecer mais sobre o exército, sobre a tradição militar. O mago pode conhecer mais o misticismo, magia, etc. O clérigo pode conhecer a religião, a fé, né, assuntos de deuses. E o ladino pode conhecer o submundo. Pode conhecer o crime organizado, o mercado negro e etc. E aí, o que é estranho para um deles vai ser assimilável para o outro, por exemplo. Café com leitura. Seja importante definir cenário antes de começar a traçar a história. Eu traço o fundamental e vou desenvolvendo enquanto escrevo, mas eu não começo do zero, tá? Eu planejo o que eu sinto que eu preciso e aí eu começo a escrever. Aí no meio do caminho eu acabo improvisando, eu acabo tendo ideia no meio do caminho, eu acabo ajustando, tá? Mas o meu método é esse: eu planejo um básico, planejei, agora eu escrevo. E ao longo da escrita isso vai se atualizando. Café com leitura. Há elementos que você considere primordiais na construção de enredo? Eu acho primordial a noção de início, meio e fim. E é isso vale para tudo. Tá? Capítulo do livro, para um conto, para um romance. Tá? Pense, o início é quando você está ainda apresentando e explicando os elementos, né, mais importantes do mundo, os personagens, etc. Tá? O meio é quando você elabora esses elementos. O final é quando você chega a um clímax satisfatório, mas tem que ser algo satisfatório para o público, tá? Tem um ditado que eu agora não vou lembrar, né, em detalhes, que é sobre o teatro, mas é basicamente, cara, se tem uma pistola no ato 1, essa pistola tem que disparar no ato 3, sabe? Basicamente, então, é um exemplo específico, tá, do teatro, mas separado, tipo, se eu chegar e falar, cara, minha espada, ela tem um poder mágico secreto. Pô, cara, tem que apresentar esse poder mágico secreto em algum momento, tá? E aí seria interessante que fosse no momento climático, né? No clímax da história, por exemplo. Então, isso é uma coisa que parece ser óbvia, mas o pessoal erra pra caramba. Eu já li livro já, faltando 50 páginas pra terminar, começa a explicar um monte de coisa nova que eu não tinha antes, já fiquei tipo, cara, não é hora pra isso, sabe? Isso é interessante antes, né? Ou então...
o conteúdo não foi o que me incomodou, mas a forma como o conteúdo foi apresentado. Eu pensei que, tipo, cara, vai começar agora toda uma busca nova do zero de um contexto que não tinha sido citado hora nenhuma, sabe? E acabou que não dei nada. Aí eu fiquei, ué, cadê? Sabe? Então, pra mim, como que, seguindo esse exemplo, como que resolveria isso? Em vez de explicar esse plot todo que não segue em frente no livro e pareceu que ia seguir, não explica o plot inteiro, só cita que ele existe, né? Do tipo, que envolve um grupo de pessoas que eu não conhecia, eu conheci, tipo, gente, isso era, tipo, já mais da metade do livro, era já na 3/4 do livro já, ou mais até, tava acabando o livro já, sabe? E aí conheci uma galera toda nova, um elenco todo novo, gente pra caramba, e eles foram buscar uma parada nova. E eu não vi isso acontecer. Eu fiquei, ué, sabe? Então eu acho que seria mais interessante, em vez de conhecer toda a equipe, conhecer um cara só, tá? E falar, olha, eu e um grupo estamos indo pra lá. E isso dialogando, né, com um dos personagens da história. Que eu não vou citar detalhes pra não dar spoiler, né? E nem falar que livro é esse, porque eu não gosto de ficar falando mal dos outros. Assim, isso foi um defeito desse livro, tá? Mas enfim. E aí é uma solução. Lembra daquele personagem com aquela galera que ia buscar uma parada nova? Agora vai. Então eu acho que teria sido melhor assim, enfim. Então eu achei que esse autor, ele começou muita coisa e não continuou no final do livro. Então isso que eu tô falando é algo que acontece. Se você bobear, você vai querer enfiar coisa nova na metade do livro, no final do livro, e vai acabar atropelando o que você já botou antes. Então tenha noção de início, meio e fim. Início, meio e fim do livro, início, meio e fim de cada parte do livro, de cada ato do livro, e início, meio e fim de cada capítulo. Essa é a construção que eu acho primordial de escrita. Se não for isso, vai ficar meio sem pé na cabeça. Vai ficar uma tentativa de um Picasso em comparação à arte, né? Outro tipo de arte. R. Mendonça Venâncio, cadê a barba? Tire pra lavar. Ela cresce, gente, ela cresce. Leti Mirelli. Se eu fosse escrever uma história fantástica infanto-juvenil, eu deveria escrever o mínimo de quantas palavras ou deveria me basear pelos caracteres? Palavras. Conta por palavra, tá? Pensa em um referencial, tá? Livro infanto-juvenil, estilo os livros que minha filha lê, né? Minha filha tem alguns livros da escola que são bem pequenininhos, né? É mais ilustração do que livro. Ou é uma coisa um pouquinho mais Pequeno Príncipe, ou um pouquinho mais Harry Potter, por exemplo. Tá? Pensa nesse referencial e ver o que você... qual público você quer abordar, tá? E aí tem nesse, né, livros infanto-juvenil, né? Tem nesses livros menores. Eduardo Rodrigues. Cara, e no caso uma aventura baseada em RPG de mesa, em uma facada... mesa, em que uma facada não é o suficiente. Então, Eduardo, já aconteceu comigo exatamente isso. O meu amigo escreveu um conto baseado em RPG e rolava uma facada nas costas do personagem e ele vivia. E eu falei, cara, como assim uma facada? Ele morreria. E a resposta do meu amigo foi, ele tem pontos de vida. E, mano, assim, cara, se você quer ser lido exclusivamente por jogadores de RPG, pode ser legal, tá? Mas eu não acho bacana isso. Eu acho que RPG é uma coisa, leitura, né? Literatura é outra, tá? Não leitura, literatura é outra. Então, pensa o seguinte, até mesmo quando joga RPG, né? Se você lê em muitos sistemas, o que ele diz é o seguinte, os pontos de vida têm a ver com cortes superficiais. Enquanto a gente tá de pé, ele tá levando golpes superficiais. Facada no estômago não é um corte superficial. Facada nas costas não é superficial, tá? E aí, quando o personagem ele cai, quando ele chega a 0 de vida, né, geralmente na maioria dos sistemas, quando ele cai, é porque aí sim ele levou um golpe que ameaça a vida dele. Então a lógica é essa. Então pensa nisso, né? A facada na barriga, a facada nas costas, uma flecha de raspão no pescoço, né? Que não pega na traqueia, mas pega assim na beira do pescoço e sai muito sangue, por exemplo, tá?
aí sim é um tipo de golpe, né? Um tipo de dano que tá ameaçando a vida desse personagem. Tá? É assim que o RPG geralmente descreve, né? O RPG não considera que você tá levando espadada no peito que nem videogame, sabe? Videogame se dá... Mesma coisa, videogame é uma questão de animação, cara. Os caras não iam se dar o trabalho de fazer algo, tipo, mega realista no videogame. Então a espada atravessa uma ponta a outra e a luta continua, tudo certo. Né? Mas é no jogo isso. Na literatura, a experiência é outra. A sua experiência com o controle na mão jogando é uma. A sua experiência com o livro aberto lendo é outra. Então, uma espada que atravessa o peito do inimigo, enquanto você lê uma história, mano, a imagem que você cria, a sensação é outra, brother. Não se encaixa. Recomendo livros de RPG. Leonel Caldela, Salvatore, tá? Eu tô lendo, inclusive, terminando de ler, não tá aqui no meu alcance. Tá aqui. É o Dragonlance, que é um dos livros mais clássicos de RPG, tá? Ó, Dragonlance, Lendas de Drizzt, Tormenta RPG, o livro do Caldela e da Karen Sorelli, todos eles vieram de RPG. E eles não ficam botando facada na barriga a torto direito, por exemplo, tá? Então minha recomendação é isso. Pega os livros de autores de RPG e vê como que eles fazem isso pra você ter mais referência. Senhores, eu vou já encerrar a live, tá? Eu vou responder aqui mais 3 perguntas e vou encerrar a live. Nazário ou fotografia? Nos mundos fantásticos, mesmo com raças tão distintas, geralmente os protagonistas são humanos, e ainda homens e brancos. Como fazer um protagonista de uma raça completamente nova? Quando eu crio uma raça nova, eu tendo a estabelecer alguma coisa assim, que realmente me force a pensar de uma maneira diferente, tá? Por exemplo, na Era do Abismo, os anões eles não usam pontos de interrogação, por exemplo, tá? Eles são assertivos, eles não perguntam, tipo, onde você esteve ontem? Ele vai falar, eu quero saber onde você esteve ontem. Então, isso me força a moldar o personagem. Então, na Era do Abismo, a Ziu também, a Makonoichi, ela nunca usa exclamação. O tom de voz dela é sempre baixo, por exemplo. E os elfos, eles tendem a se comunicar por metáforas. Então, sempre que eu estou escrevendo um elfo, eu me esforço para fazer esse personagem falar em metáforas, tá? Por exemplo. Então é isso que eu estou tentando fazer. Sempre faça algo que force você a pensar de maneira diferente. E isso é assim, cultural, tá? Eu acho que é o mais importante. Apresente uma cultura nova. Apresente um personagem que seja uma cultura que seja realmente autêntica. Então busca algo que você consiga trabalhar no comportamento desse personagem e tudo mais, tá? E se tiver algum tipo de poder mágico, bota isso também, né? Os elfos tendem a ter audição, né, de longo alcance, visão de longo alcance, e isso influencia eles. Outro bom exemplo é Lenda de Drizzt de Pátria, que é um livro sobre elfos negros. A história toda se passa entre elfos negros, tá? E eles têm poderes como levitação, sabe? Eles têm poderes que são assim, são deles, eles flutuam, né? Naturalmente, é deles. E eles trabalham muito com isso, com essa noção de como que eles enxergam no escuro, né? E como que isso afeta o dia a dia deles, por exemplo. Então, quando você quer poderes especiais, você tem que lembrar, né? Poderes especiais geram, sabe, novos horizontes e novas limitações. Você não vê um passarinho andando pela rua, eles voam. Por quê? Porque eles podem, tá? Então, se você der um poder novo, lembre-se de que isso vai mudar muito para eles. A noção de distância de um elfo, que enxerga muito longe, que ouve muito longe, é outra. A noção de privacidade de um elfo pode ser muito diferente. Não é que um elfo que ouve muito bem se isola para ter privacidade, por exemplo, né? Como que um elfo, tipo, né? A gente às vezes vai no banheiro e fica meio preocupado de estar no banheiro e alguém tá ouvindo a gente usando o banheiro, não é verdade? Como é que é para um elfo, cara, fazer isso? Eles não devem querer ficar ouvindo os outros irem no banheiro. Então, isso é um exemplo, né? E se você quer entrar nesse método, eu, Bernardo, não me preocupa a esse nível, né? E se o elfo for no banheiro, né? Elfo vai ao banheiro, será? Né? Eu não me
preocupo tanto, assim, a esse nível de criar os povos, tá? Eu me foco mais na filosofia deles, na cultura deles, tá? No comportamento deles. Mas aí você tem que pensar um pouquinho mais também sobre isso, né? Eu, Bernardo, sei lá, se nossa audição fosse apurada, eu acho que seria interessante a gente ter habitats maiores para, né, o banheiro ficar bem longe de todo mundo, para o meu quarto também ficar bem longe de todo mundo, ou então paredes com uma acústica melhor, ou então a noção de privacidade seria outra, porque a gente simplesmente aceita que as pessoas fazem barulho quando vão no banheiro, por exemplo. Então, nada de errado em ouvir o barulho dos outros no banheiro, porque todo mundo ouve o tempo todo. Mas veja bem, eu falei aqui formas diferentes de lidar com a mesma situação. Você escolhe uma e aborda. É esse tipo de escolha que a gente faz quando a gente está criando, seja um personagem, seja uma raça nova. Ju Frota. Sou mestre RPG e mando jogar os dados para dizer qual profundo é o ferimento. Até agora ninguém jogou os dados suficientes para morrer. Uma pena. Mas um dia você consegue, um dia você mata todo mundo, tá? A Ias Mayfair, é assim que pronuncia? Hoje mesmo eu estava pensando como minha protagonista vai lidar com menstruação na situação dela. Hahaha. É o tipo de coisa que é melhor a gente não mencionar, porque não faz diferença, mas achei curioso. Sim, isso é curioso e... eu já li vários livros de fantasia, nenhum deles entrou nesse mérito, sabe? E eu, sei lá, cara, se quiser falar, por exemplo, no segundo livro do Caldela, o Crânio e Corvo, uma das protagonistas, que é a minha favorita, a Vanessa Drake, ela tá grávida no começo do livro. E ela tá em viagem grávida, sabe? E ela chega a ter cenas assim, de ação grávida, sabe? Mas esse filho acaba sendo relevante pro resto da história. E a relação dela com o marido dela tá em xeque também por conta dessa gravidez, por conta desse filho. E aí, essa gravidez é extremamente relevante para a história, por exemplo. Então não foi à toa que o autor botou essa personagem grávida no começo do livro, por exemplo. Então eu prefiro trazer essas questões que são mais relevantes, tá? Menstruação na minha história, né, não é relevante, a TPM não é relevante, tá? Até porque esse assunto é mega delicado, que eu não vou cometer o risco de entrar, que pode ofender gente, sabe? O que eu, Bernardo, como homem, entendo desses assuntos é o que eu convivi, né, com minha mãe, com as namoradas, né, com colegas, amigas, etc. Tá? Então eu não arriscaria falar desses assuntos, sei lá, né? A Retrato Literário falou, já é um saco na vida real, kkkk, pois é, né? Então eu não me esquento, é a mesma coisa banheiro, né? Eu falei dos elfos no banheiro, eu tenho uma elfa na minha história e eu não sei se ela... E aí, quando os outros vão no banheiro, ela escuta? Não sei, né? Eu nem parei pra pensar nisso, por exemplo, né? E tudo certo, né? Retrato literário. Nunca mais vou ver um elfo longe do banheiro. Culpa sua. Pois é. Yasmei Fair. Todas as personagens de todas as histórias precisam ir ao banheiro em alguma hora. Isso é muito engraçado de pensar. No meu livro, eu cheguei a botar isso, até a Andra Andrade, ela comentou, quando ela contou isso elogiando meu livro, porque era uma cena assim, que o grupo tava acordando de manhã, né, e aquela coisa assim, né, se arrumando e tal, e aí tem tem um paladino e uma sacerdotisa, os dois rezam pra fé deles, né, e quando o paladino vai rezar, ela, você não vai nem beber uma água antes? Ele, não. Ela, vai nem mijar antes? Aí ele ri, né? Tipo, não, cara, não só rezar só. Mas isso é eles, né, provocando, brincando um ao outro, né? Mas, tipo, a Andra comentou, ó, caraca, um livro em que as pessoas mijam, né? No livro ninguém mija nunca, né? Mas é um assunto assim, já aconteceu, tem cena de taverna, em que eles se levantam, vão pra ir no banheiro também, né? Estão bebendo cerveja, se levantam, vão no banheiro, depois eles voltam, né? Então, assim, mas o que eu abordo é isso, né? Tipo de cena que a gente vê acontecendo na vida real, né? A gente tá no bar com os amigos, alguém se levanta e vai no banheiro, normal. Se a gente tá viajando, né? A gente faz uma parada na viagem, alguém vai no banheiro. Então eu gosto de trazer essa espontaneidade na narrativa, tá? Mas sem detalhes demais. Eu tinha uma cena que eu cortei, inclusive, que o Gladius, um dos heróis,
ele rói unha. Mas eu descrevi ele roendo a unha com mínimos detalhes. Aí eu fiquei, pô, será que ficou demais? Não, cara, ele roendo a unha com, sabe, cada unha. Aí eu cortei, assim, metade da descrição, tá? Ele rói a unha dele ainda, mas eu não fico dando tanta ênfase a ele roendo unha, por exemplo, tá? Então, eu penso um pouquinho nisso, né? É legal mostrar que pessoas fazem coisas normais, que são de carne e osso, mas eu também não fico entrando em detalhes esdrúxulos também. Yasmei Fer. Todo universo diferente precisa ter raças diferentes da humana? Depende, cara. Eu acho que não, tá? Eu acho que eu acho interessante ter um mundo só com humanos e com outro elemento fantástico, né? Um mundo que tenha só humanos e tenha magia, né? Ou um mundo que tenha só humanos, mas tem criaturas monstruosas, por exemplo. Eu acho que seria interessante. Lógico que cada um de nós tem o seu gosto individual, né? E eu, Bernardo, gosto de elfos e anões e orcs, né? Gosto de dragões, gosto de quimeras e grifos e etc. Mitologia como um todo. Eu comecei a ler, eu me tornei leitor lendo mitologia, tá? Eu primeiro li de mitologia, depois eu migrei para literatura de fato, por exemplo. Então eu gosto disso, sabe? Mas isso não é uma regra universal e cada um tem que seguir o que achar mais interessante, achar mais divertido. Yasmei Fer falou: boa ascensão na taberna. Fico lisonjeado, de coração. Para tratar perguntas, eu vou responder elas e vou encerrar a live, senhoras e senhores. Myron Luz, o que você está lendo? Eu estou terminando de ler Dragonlance. Aqui. É o primeiro livro da saga, eu nunca tinha lido, tô lendo em inglês. Falta pouquinho, vai acabar, um pouquinho mais de 100 páginas, vou acabar essa semana de folga. Eu tô com leituras inacabadas de um livro de romance romântico da Yasmin Kader, também é parceira nossa aqui dos Mochileiros, tem live minha com ela já de algumas semanas atrás, tem podcast com ela também. É o livro Sob um Céu Cinzento e Estrelado. É um livro fofinho, é um livro de amorzinho, tá? Mas também é um livro que aborda assuntos muito sensíveis, como vício em drogas, como síndrome do pânico e outras questões também bem complexas. Então, é um livro azedinho, tá? Ele é doce, mas ele é também amargo às vezes. Então, também é um livro que é interessante pra caramba. Eu também comecei e não concluí ainda o livro Pátria, do Drizzt. Esse eu li 2 partes, são 5 partes. Vai ser foco também em breve, tá? E eu tô começando a folhear Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Essa edição aqui é uma edição bem pesada, são 2 volumes, tá? Aqui. É um livro que eu vou ler assim, né, sem pressa pra acabar, vou lendo assim, um capítulo aqui, um capítulo ali. E eu tô na parte que o livro começa contando a biografia do Cervantes, na verdade. Então são tipo 50 páginas só sobre quem foi Cervantes, a história dele e a obra dele, o legado dele. Então, como eu tô agora no momento em que eu tô também... às vezes eu tô sem foco pra leitura, então eu não quero ler um livro de literatura. Às vezes eu tô tipo na sala com família falando ao redor. Então, pra eu ler algo que eu consigo absorver, eu pego e leio a história do Cervantes. Isso eu consigo focar, né? Não é a história do livro em si, a história do autor. Então, depois de terminar de ler a parte biográfica desse livro, eu vou começar a ler de fato o Don Quixote, mas uma leitura para outro momento, não é prioridade total agora, tá? Alerta spoiler, eu vou... não spoiler do Cervantes, tá? Spoiler de mim. A leitura vai me inspirar para escrever mais sobre o Cavaleiro do Caos, que é um conto que eu lancei tem pouco tempo. Eu vou escrever também a sequência desse conto em breve, tá? E minha inspiração base vai ser, né, uma das minhas influências bases vai ser o Cavaleiro Errante, o Don Quixote de la Mancha. Então é esse que me interessa no Don Quixote no momento. E como também o Cavaleiro do Caos é uma iniciativa também que não é prioridade agora, eu não tô com pressa de ler isso no momento, mas eu vou ler aos pouquinhos. Retrato literário. O conto está na Amazon? Não. O conto eu envio de graça para o clã dos Mochileiros do Multiverso. Quem quiser entrar pro clã, me chama no inbox que eu adiciono no
na lista de e-mails. E também tem um formulário de inscrição que eu vou deixar também o link na postagem também. O link tá no Instagram, tá? Para quem tá ouvindo isso no YouTube ou no Anchor ou no Spotify, etc., pode ver no about do vídeo ou do áudio, né? Que tem um link também para entrar pro clã do Último Multiverso. Só se inscrever nesse formulário que tá dentro. Tamires Cristales, quero saber mais daquele livrinho que acabou de escrever. Vai ser publicado ano que vem, é um livro de horror psicológico, é a história de um rapaz que ele tá levando um gelo da namorada e ele decide dar um fim nisso, então ele vai encontrar com ela, mas ele não sabe onde ela tá porque, né, ela tá dando um gelo nele. Então ele vai pra escola dela tentar encontrar com ela na hora da saída. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, aonde ele passa, ele tem uma experiência de um pesadelo vivo. E a vida dele se torna literalmente um inferno, né? Literalmente um pesadelo. E ele está decidido a encontrá-la, custe o que custar. Então ele vai andando nessa cidade, uma cidade fictícia no Brasil, chamada Colina Solitária. E ele vai andando pela cidade em busca dessa namorada e enfrentando os próprios pesadelos, os próprios traumas, as próprias fobias a cada lugar que ele encontra. É isso que eu posso falar no momento. Senhoras e senhores, falei a beça mais de uma hora aqui já. Obrigado a todo mundo que esteve presente e para quem estiver escrevendo, boa escrita, para quem estiver lendo, boa leitura, para quem estiver descansando como eu, bom descanso. Não se esqueça de descansar de tempos em tempos, que senão a gente surta. Por hoje, a gente fica por aqui. É uma honra imensurável. A gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!